Graça e a paz. Quero tratar de um assunto nesse dia de hoje, de algo que tem deixado nós de cabisbaixo, desanimado, algo que tem tirado a nossa paz nos dias de hoje. E isso já vem desde o princípio junto conosco. Que talvez é a falta de confiança que gera a ansiedade que gera a falta de confiança. Nesta manhã, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria que você já se inscrevesse no meu canal. É Pastor Fernando Lonardoni, lá no YouTube. Se assim você tiver desejo também, deixe o seu like se você gostar desse vídeo. Compartilhe para outras pessoas. Nós vamos falar de algo que tem tirado talvez até mesmo o sono das pessoas, a ansiedade. A ansiedade ela tem levado à depressão. A ansiedade é um sintoma espiritual que, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, se você atentar para estas palavras que vai ser Bíblia sobre a sua vida, eu tenho certeza que, em nome de Jesus, você vai se curar. O Espírito de Deus vai visitar a sua vida e vai te libertar da ansiedade. Mas o segredo é você buscar constantemente a presença de Deus e se entregar de coração. Todos os dias, constantemente na presença dele. Nós somos ansiosos porque a fé é delegada a nós, ela é exposta para nós, mas ainda assim mesmo não vemos e não podemos tocar. Então a ansiedade ela é gerada porque muitas das vezes nos falta a fé e a esperança. E nesta manhã eu quero tratar desse assunto sobre ansiedade. Fique aí, não saia desse vídeo. Se possível, fica aí e compartilha, para que eu e você possa entender sobre a ansiedade e compreender a palavra de Deus que é possível eu e você esvaziar o nosso coração. Muitas vezes nós carregamos um fardo muito pesado que estamos talvez desanimados, angustiados e vice-versa, em tanto parte espiritualmente, como também em tudo quanto desejamos ter e possuir sobre as nossas vidas. Então vamos lá, eu quero que você venha compreender através da palavra a respeito sobre a ansiedade, sobre o que nos dias de hoje tem nos levado talvez até a morte, a depressão, algo ruim, devido a essa epidemia que está acontecendo, essa pandemia, está tirando o sono de muitas pessoas, de muitos empresários, de muitos donos de empresa, fechando as suas portas, de pais de família perdendo seus empregos, pessoas que tinham uma vida estabilizada hoje não tem mais, está levando talvez o desespero, a angústia de tal forma que você não consegue mais estar resolvendo a sua situação. Você se encontra desesperado, precisando urgentemente de um escape. E Deus, nesta manhã, eu creio em nome de Jesus Cristo que Ele vai trazer esse escape para a sua vida. Mas se inscreva no canal lá no YouTube, Pastor Fernando Lonardoni, porque você se inscrevendo, você dá oportunidade para outras pessoas que estão vendo esse vídeo, para o canal crescer. É só palavra de Deus, meus irmãos. É só palavra de Deus, é aquilo que Deus tem imposto no meu coração, tem tratado comigo, para eu estar passando em nome de Jesus para todos vocês que estão aí, talvez ao vivo nesta live agora no Facebook, que vai ser transformado em um vídeo que vai para o YouTube. Então, por favor, em nome de Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo adiante. Se você estiver vendo, não saia daí, vai até o fim. Talvez agora no começo você vê que você não está vendo talvez o sentido ainda, mas você vai ver que nós vamos iniciar, tem começo, meio e fim. A palavra tem que ter começo, meio e fim. Nós vamos iniciar agora uma palavra sobre ansiedade, queridos. Você precisa entender que talvez o que você está sentindo, o seu desânimo, a sua falta de ânimo, talvez no seu trabalho, com a sua família, na sua casa, você é empresário, você funcionário na sua casa, sua administração, talvez você está de cabeça baixa, angustiado, não sabe o que fazer devido à ansiedade, a preocupação. Vamos compreender então em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para vocês, Filipenses capítulo 4, verso 6. É uma palavra-chave para que a gente possa vir fazer junção com outras palavras, para que você possa vir compreender o que Deus quer tratar conosco a respeito da ansiedade. A ansiedade, ela leva eu e você, talvez, a comer desnecessariamente e também nos traz
a obesidade também nos traz, querido, junto com ela, a pressão alta, a diabetes, problemas de arritmia cardíaca, e também ela nos traz até mesmo quase uma parada cardíaca, porque a ansiedade, ela deixa eu e você, ela muda todo o nosso funcionamento do corpo. Então eu e você precisamos, em nome de Jesus, ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Jesus Cristo e passar a entender que quando eu e você tem um relacionamento, a ansiedade ela vai embora. Quando eu e você deixa de ter um relacionamento com Jesus, com a palavra e com Deus, a ansiedade vai estar sempre ali batendo na sua porta. Vamos, em nome de Jesus, compreender a palavra. Está escrito assim: não andeis, aqui Paulo dizendo para a igreja de Filipe, tá? Paulo dizendo para a igreja de Filipe, escrevendo a carta para a igreja de Filipe, em Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha só que tremendo, queridos. O que nos gera ansiedade? Ele mostrou para mim e para você. Nós andamos inquietos com tudo que está sobre o nosso coração, em decorrer do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Todos os nossos projetos, tudo que há para acontecer, que vai acontecer, que está por vir. Então nós andamos inquietos, angustiados talvez, porque a ansiedade ela é gerada tanto por preocupação, ou lutas, ou provas, ou guerras, também por coisas que estão para acontecer boas. Talvez você tenha uma boa notícia, mas ainda ela vai demorar você recebeu uma boa notícia, mas ainda para acontecer vai demorar um tempo. E você fica gerando no seu coração algo, uma expectativa, que isso daí vai te atrapalhar. Queridos, hoje o ser humano, nos dias de hoje, no século de hoje, isso é normal acontecer e vai acontecer. Mas o que Deus vai nos mostrar para mim aqui, tem mostrado para mim, vai mostrar para você, se você estiver aos pés dele, se você estiver na presença dele, essa ansiedade vai cair por terra. Essa ansiedade não que ela vai embora, ela vai estar sempre ali, te acompanhando. Mas quando eu e você, queridos, lançamos na mão do Senhor, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançai as vossas ansiedades na mão do Senhor e Ele tomará conta. O que é lançar? Você não vai, Ele não está dizendo entrega, não, lança. Por quê? Ela vai estar sempre junto com você. Mas quando eu e você tem intimidade de entregar em oração, em súplica, e verdadeiramente confiar e ter a confiança e a esperança, você deixa ela de lado. E você passa a ter uma vida melhor. Porque a ansiedade, volta a dizer, ela tem trazido a depressão. Você talvez tenha engordado, você tem gerado pressão alta, diabetes. Você tem ficado doente devido à ansiedade, devido à preocupação, devido a todas as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje nesse mundo. Então eu e você precisamos, em nome de Jesus, querido, aprender a meditar na palavra e confiar em Deus. Esperar no Senhor. Por isso que aqui Paulo vem dizendo para a igreja de Filipe, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, olha só, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Entende isso? Não podemos andar inquietos por coisa alguma, mas nós temos que lançar aos pés do Senhor. Ou seja, eu estou com isso e isso e isso sobre as minhas costas, entende? Uma carga sobre as minhas costas. Ou seja, preocupado, querendo que acontece, mas eu não tenho lançado aos pés do Senhor, eu não tenho confiado. Quando eu e você lança isso aos pés do Senhor, entrega para Ele e você descansa, pode ter certeza que eu estou te falando, você vai ter uma vida melhor. Absolutamente, você vai ter uma vida melhor. A ansiedade, queridos, eu volto a repetir, ela tem matado, ela tem tirado a vida de muitas pessoas, porque começa pela ansiedade a depressão. Você talvez tenha ficado desanimado, ansioso, preocupado, porque a ansiedade ela gera preocupação, ela gera desespero, ela vai alterar todo o seu sistema imunológico do seu corpo, batimento cardíaco, pressão alta,
Se você é pré-diabético, você vai ter diabetes porque a ansiedade ela gera a diabetes. Quando você é ansioso, você nunca passou pelo médico? O médico diz assim para você, ó, a sua diabetes está amarrada e repreendido. A diabetes que você está adquirindo, ela é gerada pela ansiedade. Temos que, em nome de Jesus, ter essa visão. Não podemos, só no espiritual, não. Eu tudo posso daquele que fortalece, amém. Mas Deus está nos ensinando o caminho para o tudo posso naquele que nos fortalece. O tudo posso que nos fortalece tem uma condição. Para você tomar posse do tudo posso daquele que fortalece, você precisa ser prudente. Eu e você precisamos compreender a palavra, precisamos estudar ela, precisamos ter a sabedoria que Deus está nos dando hoje para poder se livrar de uma hipertensão, de uma diabetes, de uma obesidade. Porque é bem fato, quando você está ansioso, você vai querer comer, você vai se prejudicar o seu corpo. E lembra que o teu corpo é templo do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Se vós o destruir, ele vos destruirá, ele fala. Então, ou seja, eu e você precisamos ter a sabedoria e compreender a palavra de Deus para poder passar a praticar coisas que não venham nos levar à derrota, à ruína. Temos que entender. A Bíblia fala, não cresçais somente em graça, mas sim em conhecimento. E é o que nós estamos fazendo. Deus está nos orientando, nos instruindo para ter uma vida melhor sobre essa terra. Olha só, se você está aí nesse vídeo, não saia daí, fique até o final. Você vai compreender o que Deus quer falar. Eu gosto sempre de passar um esboço antes para entrar verdadeiramente no estudo que Deus preparou para a minha vida. Então, para passar para a sua. Então fique aí, compartilhe esse vídeo, não saia. Se inscreva no meu canal, Pastor Fernando Lunardoni, vai lá. Essa live que está sendo feita no Face, a gente vai baixar como vídeo, vou postar lá no YouTube. Compartilhe, irmãos. Muitas pessoas precisam dessa palavra. Tá? Por favor, olha só, está escrito assim, ó. Não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, fala para Deus, apresenta para Deus, em oração, pela súplica, com ações de graça. Olha o 7. Filipenses capítulo 4, verso 6, agora o 7. E pela paz de Deus a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diz assim, que nós teremos paz quando eu e você compreendemos que precisamos apresentar a Deus todas as nossas petições, nós vamos encontrar a paz. Entende isso? Nós vamos deixar de lado a ansiedade, a preocupação. Talvez você fique trazendo para você aquilo que vai o dia de amanhã, ou outro dia, ou o dia 10, o dia 15, sendo que a Bíblia fala que eu e você não podemos, porque já basta para cada dia o seu próprio mal. Então a gente vem trazendo os dias. A ansiedade, ela gera isso. Ela vem trazendo os dias lá na frente para esse dia, e você fica preocupado de tal maneira que talvez não consegue trabalhar, ou talvez você trabalha com algo de risco, que talvez você pode até mesmo perder um dedo, um braço, porque você está com a sua mente longe daquele lugar. E você está trabalhando, precisa de uma precisão no seu trabalho, e você não está dando a qualidade ali, porque essa ansiedade, essa preocupação está roubando a sua paz. E a sua cabeça está longe. Igual na igreja, muitas pessoas às vezes vêm para a igreja, sentam na igreja, senta lá para ouvir a palavra, você pergunta para ela qual foi a palavra que foi pregada, ela não sabe por quê. A preocupação e a ansiedade, queridos, levou a mente dela para aquele lugar onde ela está preocupada e ela não consegue absorver a palavra de Deus. Olha só o que a ansiedade faz comigo e com você. Talvez você está se deparando com tudo aquilo que você está passando, com ansiedade, com a preocupação, pensando em tudo que está acontecendo. Oxa, eu perdi meu trabalho, a minha casa, estou passando por causa minhas contas atrasadas. Ou você recebeu uma boa notícia que vai acontecer daqui a um mês e você talvez não consegue nem dormir, ansioso, querendo que aquilo venha acontecer logo. E se você conhece a palavra, conhece Jesus Cristo de Nazaré, se você que ainda não conhece, por favor, passa a ouvir o que está sendo pregado aqui nesse dia de hoje, que você vai ser bem sucedido. Ele fala assim no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Ou seja, ele está dizendo que se você lançar sobre os pés dele toda a sua ansiedade, todas as suas perdições, tudo aquilo que você deseja que aconteça, ou que acabe, ou que mude na sua vida, ele fala que o Deus da paz
preencherá o seu coração e trazerá paz sobre a sua vida e trazerá alegria para você. Olha que tremendo isso. Olha que maravilhoso isso, queridos. Eu quero trazer para vocês aqui agora um estudo que eu tive estudando a respeito sobre a ansiedade. E ligado junto com capítulos e versículos para que eu e você possamos entender na palavra de Deus que essa ansiedade ela já vem de muitos anos, muito tempo. Desde lá do Gênesis, desde o jardim. Vamos lá, você vai compreender. Está escrito assim, ó, no estudo que eu trouxe para mim e para você. Muitas pessoas mais conhecidas nas escrituras experimentaram crises de ansiedade. Muitas pessoas... Só um minutinho. Voltando um pouquinho antes. Os diagnósticos da ansiedade aumentaram bastante nos últimos anos. Mas o problema não passa uma epidemia moderna. De fato, a ansiedade é uma das mais antigas aflições humanas. A ansiedade é uma das aflições mais antigas da humanidade. A ansiedade. A ansiedade, queridos, ela impede você de orar, de ler a Bíblia. A ansiedade, ela faz você, às vezes, deixar de confiar em Deus e confiar na força do seu braço, tentar você resolver tudo aquilo que você necessita pela força do seu braço. E lembrando em Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço a sua força. Confia no Senhor, entrega seu caminho a Ele e o mais Ele fará por você. Não permita que a ansiedade roube a sua paz, que ela venha deixar você doente. Está escrito, irmãos, a mais antiga aflição dos humanos é a ansiedade. Os primeiros casos registrados podem ser rastreados até o momento em que Adão e Eva descobriram que estavam nus e expostos. Olha só. Olha só, irmãos. Eu quero ler para vocês aqui. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 10. Sai daí não, fica aí. Ele respondeu: ouve a tua voz no jardim. E perguntei. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Muitas vezes até mesmo ouvimos a voz de Deus. Mas ele teve medo porque estava nu. Ou seja, já estava se gerando uma ansiedade sobre o coração de Adão, irmãos. A ansiedade ela já vem desde Gênesis. Ela se retrata desde lá. A ansiedade ela é provocada por um pecado, por uma desobediência, ou talvez por a falta de confiança. Que quando nós pecamos, é gerado em nós um arrependimento, é gerado em nós uma falta de perdão, ou até mesmo você se pedir, se confessar diante de Deus. E nós reconhecemos, quando eu e você reconhecemos isso, você talvez demore para estar se pondo na presença de Deus. Isso gera uma ansiedade. Foi o que aconteceu aqui com Adão. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E por que estava nu? Tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Quando eu e você temos ansiedade em nível elevado, fora do comum, você vai ter medo. O medo vai levar você para longe das coisas de Deus. Então nós, em nome de Jesus, temos, querido, que aprender a se livrar da ansiedade. Volto a repetir, o que Deus revelou no meu coração, não que nos vamos livrar, mas se eu e você se pôr na presença de Deus, nós vamos deixar ela de lado e vai passar a confiar. Porque ela sempre vai estar batendo na porta do nosso coração, a ansiedade. Ela sempre vai estar, porque nós estamos presenciando e vivendo coisas nesse mundo, a qual tem tirado a nossa paz, que tem trazido a ansiedade, mas eu e você precisamos estar sempre aos pés do Senhor, sempre de joelho na presença dEle. Olha só o que vem falando. Muitas das pessoas mais conhecidas nas Escrituras experimentaram crise de ansiedade. Talvez seja por isso que Deus encheu a sua palavra de sabedoria, que fala aos nossos espíritos ansiosos. Se você se sentir sobrecarregado pelas circunstâncias ou se
debater com um sentimento inquietação, passe algum tempo orando e estudando os seguintes versículos sobre a ansiedade. Olha só como é tremendo isso, irmãos. 139, 13 de Salmos. Pois possuístes os meus rins, cobristes-me no útero da minha mãe. Olha só, pois possuístes os meus rins. Salmista Davi dizendo para Deus: Senhor, o Senhor que possui os meus rins. É o Senhor que conhece todo o meu interior, todo o meu ser, toda a minha criação. O Senhor que me formou, o salmista está dizendo. Cobriste-me no útero da minha mãe. Davi, olha a intimidade desse homem. Davi fala: o Senhor que me cobriu sobre o útero da minha mãe. Ele quer dizer que Deus nos conhece por completo, por inteiro, irmãos. Olha só, ninguém sabe mais sobre o funcionamento interno do corpo, ou sua mente e emoção, do que Deus. Ninguém mais sabe todo o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, do que Deus. É Ele que conhece, Ele nos fez. Mas o que Ele quer, o que Ele precisa de nós é que nós venhamos expor a Ele, que nós venhamos falar com Ele, que nós venhamos entregar a Ele, que nós venhamos descansar, tirar as cargas das nossas costas e entregar para Ele. O que é que tem tirado a sua paz, tirado o seu sono, ou até mesmo deixado você desanimado com a sua vida? Talvez você está com um começo de depressão, angustiado. Você mesmo já está entendendo que o que você está sentindo não é de Deus. Talvez você está indo na igreja, mas você não está encontrando, está sentindo a presença de Deus. Ou você está desanimado de tal ponto e você não tem mais o desejo de ir na igreja, de buscar Deus. Isso daí já é acúmulo de ansiedade no seu coração, é um acúmulo de preocupação, é um acúmulo de falta de fé. Você precisa, em nome de Jesus, entregar as mãos do Senhor. Passe um tempo tranquilo com Ele diariamente. Ajudará bastante a aliviar a sua mente ansiosa. Nossa mente, por si própria, ela é ansiosa, irmãos. Quando lá em Romanos 12 fala assim: transformai a sua mente, renovei as vossas mentes. Ou seja, Deus está pedindo para que você possa clamar a Ele e falar: Senhor, renova a minha mente. Deixa eu ler rapidamente para você, querido, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Romanos 12, Nova Vida é o título. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, e o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha só, compreende isso? Que nós temos, em nome de Jesus, falar: Senhor, transforma, renova a nossa mente para que nós venhamos entender a sua vontade. Porque quando nós compreendemos a vontade de Deus e ela está em nossa vida, nós deixamos as nossas vontades, que ela quer que nos traz ansiedade. As nossas vontades quer que nos traz ansiedade. A vontade de Deus, ela aniquila toda a ansiedade da nossa vida, irmãos. Olha só que tremendo, que orientação de Deus para a minha vida e a sua sobre a ansiedade, sobre a preocupação, sobre a inquietez. Voltando aqui, irmãos. Olha só em Mateus capítulo 6, versos 25 e 27. Olha só o que está escrito, irmãos. Por isso vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comeis ou que bebeis, nem por quanto o vosso corpo, pelo que vestireis. Eis que a alma não é mais importante do que a comida, e nem o corpo mais importante do que a roupa. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Em vosso Pai que está no céu os alimenta. Olha só. E vosso Pai que está no céu vos alimenta. Acaso vós não sois mais importantes do que elas? E qual de vós poderá, com sua preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura? Sabe qual que é o significado de um côvado? Daqui, ó, do ponto do cotovelo até o punho. Vamos colocar 40 centímetros. Está dizendo para mim e para você que nós não podemos, por mais ansiosos que nós somos, por mais preocupados,
Não vamos acrescentar sequer 40 centímetros. Olha só. Vou ler aqui. Acaso vós não sois mais importantes do que elas, ou seja, do que as aves dos céus? Qual de vós poderá, com sua preocupação ou ansiedade, acrescentar 40 centímetros, um corvo, sequer à sua frente da sua estatura? Não podemos, irmãos. Poxa, sei que está difícil, que a gente tem os compromissos da nossa casa, que devido a essa pandemia, ela trouxe o desespero, a angústia, a tristeza, a dor, talvez a fome, tirou as vidas de muitas pessoas queridas que você ama. Você está preocupado, você está ansioso, você está triste, você está amargurado, angustiado porque perdeu um ente querido. Mas Deus, Ele quer que você se conforte nele, Ele quer que você descanse nele, que você apresente todas as suas petições. Vou ler de novo aqui para você. Voltando em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. O que é ser conhecida? Deus, Ele quer que você apresente, Ele quer que você abra a boca. Poxa, pastor Fernando, Deus não sabe o que eu preciso, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo? Ele sabe. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, amém? Ele sabe, mas Ele quer que você apresente a Ele. Ele quer que saia da sua boca, Ele quer que você passe tempo com Ele, que você venha ter relacionamento com Ele, que você venha se entregar na presença dEle. Ele necessita que você venha buscar Ele de todo o seu coração, para que venha acontecer algo diferente na sua vida. Ele precisa que você faça isso. Olha só, Ele está dizendo: não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Apresente a Deus, irmãos. Deus, nesta manhã, nesse dia, nesta noite, Ele nos orienta. Ele nos traz a sabedoria para verdadeiramente eu e você dizer assim: tudo eu posso naquele que nos fortalece. Porque somente confiar nessa palavra não adianta, nós temos que praticar, conhecer a palavra, viver tudo que nos fortalece. Como que é viver ele? É permitir que o Espírito nos ensine, que o Espírito nos traga alívio. Queridos, eu tomei a decisão de fazer um propósito de oração, só para que você venha entender, ó. Aqui está o meu propósito de oração. Eu fiz uma folha para cada um da minha casa. Para a minha vida, para a vida da minha esposa, para os meus filhos, que é o Maico e a Maiara. Todos nós temos um propósito de oração. Queridos, a verdade é, nada é inventado, tudo é copiado. Uma frase que eu gosto muito, que o Silvio Santos sempre fala. Tá? Já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra? A senhorinha, ela passa a colocar tudo sobre a sua parede, as suas orações, as suas petições. Então aqui está. Eu tomei a decisão, querido, de todos os dias, 3 vezes ao dia, estar orando tudo aquilo. Querido, eu sei, eu simplifiquei. Aqui eu coloquei as coisas mais sérias que é importante nas nossas vidas para que a gente venha não esquecer e orar. Mais para frente eu tenho certeza que vai ter mais um pouco aqui do outro lado, mais folhas, porque é preciso a gente estar na presença de Deus. Então se você tem isso com você, de orar, talvez de não lembrar o que é para orar, faça isso. Vai no Lan House, ou escreve no seu WhatsApp, manda para um WhatsApp do rapaz da Lan House, e ele vai imprimir para você o seu propósito de oração. Aqui eu vou apresentar, aqui eu vou cumprir com a palavra. Ó. Olha só, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Está aqui as minhas petições, eu vou apresentar a Deus. Amém? Eu e minha esposa, minha família toda, vamos estar apresentando isso aqui a Deus todos os dias. Porque é o que desejamos. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, porque quando você ora, quando você está no Espírito buscando a Deus, o seu coração, querido, é aliviado de tal forma. Se o cristão souber o quanto é bom estar na presença de Deus orando, e como é confiável, como você vai descansar e vai ficar em paz, como você vai se sentir em paz, quando você entrega todas as suas petições na mão do Senhor, querido. Faça isso.
Vai lá, toma esse conselho, escreve os seus propósitos de oração, faça o seu propósito, assista aquele filme, O Quarto de Guerra. Irmão, você vai ver que filme maravilhoso. Aquilo mexeu muito comigo. E eu tomei a decisão, irmãos, de fazer diferença. Eu quero fazer diferença, eu quero ser a diferença. Eu quero me tornar um pastor diferente dos que... Não estou apontando e julgando os que estão aí, mas eu quero, por esse século, ser a diferença. Eu tomei a decisão de orar, de jejuar, de buscar o Senhor todos os dias, propósitos de oração, pela sua vida que está me assistindo, por você que se inscreveu no canal lá no YouTube. Vai lá, compartilha esse vídeo. Você pode estar deixando o seu pedido de oração. Nesse vídeo aqui, nesta live, já vai escrever o nome daquela pessoa que você deseja que quer se livrar da ansiedade, que está com ansiedade, que vive ansioso, com depressão. Escreve o nome dessa pessoa. Escreve o nome, compartilha esse vídeo, porque tem muitas pessoas que eu sei que precisam ouvir uma palavra dessa. Deus, Ele quer tratar com muitas pessoas a respeito da ansiedade, irmãos. E Ele trata primeiro comigo. Amém? Só para você entender, eu vou contar meu testemunho rapidamente sobre a ansiedade. Eu, há 5 anos atrás, eu tomava um remédio que chamava sertralina para ansiedade. Eu era um homem, um rapaz, um jovem muito ansioso. Tá, queridos? Então, Deus, Ele veio tratando comigo. Hoje eu sou liberto. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais tomar a sertralina, que é um remédio que ele prejudica muito os rins. Tá? Então, ou seja, o que adianta o remédio me trazer? Me tirar a ansiedade e me prejudicar os meus órgãos. Então, se você conhece pessoas que tomam remédio com ansiedade, que vivem ansiosos, a chave, o segredo é esta palavra que a gente está ministrando. As pessoas, se passar pelo menos 2 horas e 40 minutos do seu dia na presença de Deus, que é o dízimo do seu tempo, buscando, orando, chorando na presença de Deus, entregando as mãos do Senhor, esse é o remédio para a ansiedade. Não precisa tomar mais remédio. Essa pessoa vai ser curada e liberta através da sua vida, você compartilhando esse vídeo, você se inscrevendo no canal, você em nome de Jesus comentando, deixa os nomes, porque o meu propósito é orar e jejuar pela vida de todos que estão deixando o nome das pessoas que você quer que ora, ou até mesmo da sua vida. Escreve aí, deixa seu comentário. Fala, olha, pastor, eu preciso de oração para ansiedade. Ô pastor, eu estou preocupado com isso. Ô pastor, eu estou enferma com isso. Pede oração que eu vou estar respondendo. A gente vai estar orando pela sua vida. Amém? Quero continuar aqui, irmãos, em nome de Jesus. Olha só, está dizendo assim, se você precisar de provas disso, lê para os lados, olhe para os lados da sua volta. Deus cuida dos pássaros, do ar e os piscos, aos beija-flores e até os arbustos. Olha só. É tremendo, irmãos. Os seres humanos têm mais valor do que eles, que os pássaros. Então, quanto mais Ele prestará atenção à sua necessidade. Irmãos, se aos pássaros eles cuidam e Ele dá atenção, quanto mais de nós. Mas Deus precisa que você venha apresentar os seus pedidos a Ele. Olha só, Josué capítulo 1, versos 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Assim como tive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Ser firme e corajoso. Eu me emociono, querido. Sabe por quê? Porque Deus conforta o meu coração, que é isso que Ele deseja. É isso que é para a gente seguir, para a gente nos livrar dessa angústia, dessa tristeza, do que nos persegue de nós mesmos. Pelas nossas próprias vontades, nós temos a ansiedade. Quando nós experimentamos a vontade de Deus, como eu li lá em Romanos 12, tudo se renova. Quando eu e você permitimos que a vontade de Deus toma conta do nosso coração, nós deixamos a ansiedade de lado. Quando eu e você queremos as nossas próprias vontades, amém, queremos sim. Mas quando nós confiamos, esperamos no Senhor, que Ele vai conceder todo o desejo do nosso coração. Queridos, dizendo assim, Josué 1, do 5 ao 6. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Ser firme e corajoso. Olha só. Em vez disso, ele
promete nos acompanhar em toda a situação de ansiedade em que enfrentarmos. Ele nos dá coragem, força, resistência de precisarmos para superar nossa ansiedade, uma batalha de cada vez. Olha só, Salmos capítulo 13, verso 5. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Está entendendo a junção que Deus está fazendo agora com Filipenses 4, do 6 ao 7? Está entendendo as mensagens, como estão se ligando, se juntando? Tudo isso é o remédio para a sua ansiedade, para a sua vida. Se você meditar, eu vou deixar depois capítulo e versículos para você meditar na descrição desse vídeo, dessa live. Para você meditar na sua casa. Mas eu confiei na tua misericórdia. O meu coração se regozijará na tua salvação. Depois de clamar a Deus em angústia, Davi reconhece o seu poder e seus planos. Davi esteve angustiado. Creio eu que Davi foi um homem muito ansioso, angustiado. A Bíblia fala que ele foi de tal forma angustiado que a Bíblia fala profundamente Davi se angustiou. O que é uma profundidade? É quase começo de uma depressão. Se imagina profundamente angustiado. Talvez você está num quarto escuro, trancado, não quer sair, não quer falar com ninguém. Uma pessoa que está verdadeiramente, até mesmo tentando tirar sua própria vida, porque ontem eu conversei com uma pessoa e ela me disse, ela me ligou e pediu socorro. Eu orientei ela na palavra, mas até mesmo ela me disse assim, eu não tenho mais nada a perder, eu vou tirar minha vida, eu vou me matar. Queridos, devido nós passar a querer saber que o nosso entendimento é o melhor do que de Deus. Não se estribeis no seu próprio entendimento, mas, ou seja, confia no Senhor. Ou seja, espera no Senhor. Porque o homem planeja os seus propósitos, mas a resposta vem de quem? De Deus. Ou seja, quando nós decidimos fazer algo por nós mesmos, tomar conta da frente de nós mesmos, muitas vezes aí você se torna tão angustiado, tão sufocado, que é o caso dessa pessoa que ontem ele fez tudo errado, por ele confiar nele mesmo, na força do seu próprio braço. A família o abandonou, o deixou, ele está desesperançoso, perdeu a vontade de tudo, a ansiedade tomou conta do coração, ele está angustiado, ele querendo a família de volta. Para você ver o que é essa ansiedade e para você entender que quando eu e você passamos a só buscar as nossas vontades e não querer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida, nós talvez tomamos decisões erradas que nos gera a uma derrota, a uma angústia, talvez a um desespero de tal forma que foi o que aconteceu ontem nesse telefonema que eu recebi. Então, queridos, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, compartilha ela. Siga o exemplo dele, confie em Deus, mesmo quando pensamentos de preocupações fazem com que você se sinta menos confiante. Vai vir o pensamento, vai vir a angústia, vai vir a preocupação, vai vir a ansiedade, mas ele está dizendo que é para você confiar, é para você apresentar suas petições aos pés da sua cama no seu quarto. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos farei descansar. Jesus está dizendo para mim e para você agora nesse dia de hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. A ansiedade nos traz uma carga que ela não é nossa. A ansiedade ela nos traz um desespero que não é nosso. E Jesus convida aí você para descansar. E o sobrecarregado, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos trarei o descanso. Olha só, está escrito assim, a ansiedade é um fator, a ansiedade é um fardo pesado de carregar. A ansiedade é um fardo pesado de carregar. Tão pesado que às vezes é preciso toda a sua força emocional para não ceder o peso. Portanto, isso pode deixá-lo enfraquecido, incapaz de lidar
com as outras responsabilidades. É fato isso. Pensa comigo. Quando você está ansioso demais, você acaba às vezes esquecendo, deixando de assumir as outras responsabilidades. Você talvez não tenha aquele momento de reflexão, você esquece das coisas, você deixa de cumprir com as outras responsabilidades devido à ansiedade. Ela te atrapalha em tudo, irmão. Irmãos, a ansiedade te atrapalha em tudo, tanto no emocional, no conjugal, na saúde. Como eu te disse, ela faz você engordar, ela desregula seu batimento do coração. Pesquisa para você ver, na ciência, a ansiedade, o que ela faz com o seu corpo. Ela te dá arritmia, ela faz ter a alteração da pressão arterial, ela faz você gerar um pré-diabético. Ela acaba com o seu organismo, a ansiedade. Ela te destrói em tudo. Talvez você está sofrendo com ela e você precisa, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra e viver essa palavra e passar a entregar todas as suas petições na mão do Senhor para que Ele venha tomar conta de você. Em nome de Jesus. Eu creio, irmão, que através dessa palavra você vai receber do Senhor, em nome de Jesus, todas as suas petições, tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Mas quando você entregar nas mãos dele e confiar. Aí está dizendo assim: a ansiedade é um fardo pesado de carregar, tão pesado que às vezes é preciso toda a sua força emocional para não ceder ao peso. Portanto, isso pode deixá-lo enfraquecido e incapaz de lidar com as responsabilidades. Olha só, em vez de tentar suportar sozinho o fardo da ansiedade, aceite esta oferta do Senhor e dê a Ele a oração, tudo o que Ele deixa apreensivo ou preocupado. O que é que tem te preocupado? O que é que tem trazido ansiedade? Entregue na mão do Senhor. Confia nele. Olha só. Troque a sua carga pesada pelo descanso e paz do Espírito, que é o Espírito Santo. Isso é escrito em Filipenses, que a gente acabou de ler. Vou ler novamente. Por nada estejais ansioso, antes sejam conhecidas sempre vossas petições diante de Deus, em oração e súplica, em ação de graça, em paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará o vosso coração e vossas mentes em Cristo. Entende? Deus está pedindo para que você venha entregar todas as suas petições, para que toda a ansiedade venha ser entregue, lançada nas mãos do Senhor, para que você não venha ter essa ansiedade que ela tem te atrapalhado, tem trazido todas as complicações na sua vida. A oração é a arma mais eficaz que temos. Nenhuma ansiedade é muito grave para Deus lidar. Nenhuma preocupação é insignificante demais para Ele. Nada poderá ficar sobre a presença de Deus. Quando Abraão se encontra angustiado e Sara por detrás da tenda, ele se depara com 3 homens e ele sentado abaixo de um arbusto e sobre a sua tenda. E esses homens ali falam que eles haveriam de ter um filho. E Sara sorri. Mas depois os 3 homens ali que representam os anjos de Deus, falam assim para Sara, porque ela sorri quando eles dizem para Abraão que eles teriam um filho. E os 2 eram avançados de idade. Demasiadamente existe algo impossível para Deus? Talvez eu não sei o que você está vendo, se sentindo, talvez você se encontra no fundo de um poço, que você acha que está tudo perdido, que não tem mais solução. Mas Deus te pergunta, existe alguma coisa impossível para mim? Nada é impossível para Deus, meu irmão. Tudo é possível, somente você crer. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte ao seu devido tempo, lançando toda a vossa ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Lança toda a sua ansiedade nesse dia. Pega essa palavra, transforma ela em nome de Jesus em conforto para a sua vida. Compartilha, se inscreva no canal Pastor Fernando Lunardoni, se inscreva lá. Quando você se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo, e quando você deixa aí os seus comentários a respeito dessa palavra, a respeito de um pedido de oração, você fortalece o canal, fortalece a live. Faça isso, irmão.
em nome de Jesus, se inscreve lá no canal. Está escrito assim, ó, Gálatas 6, verso 2. Suportai as cargas uns dos outros, porque desta maneira cumprireis a lei de Cristo. Olha só o que está dizendo, suportar as cargas uns dos outros, porque desta maneira cumprireis a lei de Cristo. O que é suportar a carga um dos outros? É você compartilhar um com o outro, ou seja, com sua família, ou com o irmão, ou com o pastor, e orar junto, e ajudar, estender a mão para aquele necessitado que está precisando também, para que ele possa, em nome de Jesus, sentir, querido, que verdadeiramente Cristo está sobre a sua vida. Porque Jesus nos ensinou isso. E a carga representa a ansiedade. Talvez essa pessoa está precisando tanto de uma palavra, está dizendo para você suportar a carga um dos outros. Talvez você tenha pessoa do seu lado que é muito ansioso, que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto, e você não sabe como. Está aí a resposta. Envie esse vídeo para ela. Compartilhe essa live lá no Face. Compartilhe essa live no WhatsApp, no grupo. Está escrito, irmão, quando você ver pessoas lutando com ansiedade, reserve um tempo para caminhar ao lado delas. Também assim proporcionar a elas um conforto e paz durante os seus momentos instáveis. Mostrar-lhes como entregar suas preocupações a Deus. Ou seja, é o nosso dever ensinar, acompanhar e conduzir essa pessoa. Eu e você que já conhecemos e sabemos sobre isso. Fale sobre as suas próprias experiências ao dar os seus fardos a Deus e deixe que elas saibam que não saibam que elas estão sozinhas. Você também pode compartilhar esses versículos sobre a ansiedade com ela. Compartilha. Eu vou deixar a descrição e compartilha esses capítulos, esses versículos com as pessoas que você sabe que têm ansiedade. Da mesma forma, quando você estiver lutando contra a ansiedade, deixe que outras pessoas te ajudem a suportar os seus fardos. Compartilhe com outras crentes as suas lutas. Seja aberto e honesto o que está passando. Não incite em pedir ajuda às outras pessoas. Afinal, todos fazemos parte do mesmo corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, 26. Vou ler de novo, olha que tremendo. Sejam abertos e honestos sobre o que está se passando. Não incite em pedir ajuda. Não incite, ou seja, não hesite, ou seja, peça ajuda. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de 1 Coríntios 12, 26. Olha só, seja aberto e honesto sobre o que está se passando. Não hesite em pedir ajuda a outras pessoas. Quem lembra um tempo atrás, eu e minha casa estava sofrendo com uma grande luta, uma grande prova, uma grande ansiedade. Mês 2, dia 21/2, eu e minha casa se pegamos com Covid. Ficamos muito ruins, queridos. Mas Deus mostrou para mim e mostrou para minha casa que ainda assim mesmo, lá dentro da cova dos leões e na fornalha aquecida 7 vezes mais, Ele mostrou para mim que Ele é o Deus da cova dos leões, que Ele é o Deus da fornalha, que Ele não queria passar com nós fora da cova e nem fora da fornalha, Ele queria passar junto conosco lá na fornalha aquecida 7 vezes mais e na cova dos leões. Ele mostrou para mim e para minha casa isso. Minha esposa ficou 5 dias internada com Covid. Quase, querido, ela foi aguardar a volta de Cristo. Quase ela veio para o sono para aguardar a volta de Cristo. Mas graças a Deus ainda existe um propósito na vida dela para se cumprir nessa terra. E esta palavra aqui agora prova para mim e para você que aquele vídeo que eu fiz pedindo ajuda, socorro, que eu expus com honestidade tudo o que estava acontecendo, neste exato momento Deus confirma no meu coração. E para todos vocês que já viram e ouviram esse vídeo, que está aí, que a gente precisa ser assim. Agora, você já sabe, olha só, está escrito: sejam abertos e honestos sobre o que está se passando. Deus está pedindo para que nós venhamos a abrir, ou seja, passar para as pessoas e honesto no que está se passando conosco.
Não incite em pedir o que? Ajuda. Foi o que eu fiz, eu pedi ajuda a outras pessoas. Afinal, todos fazemos parte do mesmo corpo. Tá entendendo? Aí muitos olharam para mim, talvez me questionaram. Disse, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Tá aqui. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto que é preciso que a gente venha expor os nossos problemas, a nossa vida, com honestidade para as pessoas, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. O que ele quis dizer com isso? Será, irmão? Que nós temos a obrigação de cuidar da unha, nós temos a obrigação de cuidar do dedão, nós temos a obrigação de cuidar da orelha. Você está entendendo, né, irmão? Amém? Ou seja, quando eu e você está ansioso, nós temos a obrigação de acolher essa pessoa. Se você conhece pessoas ansiosas, pegue capítulos e versículos desse vídeo, ou passe esse vídeo para ela, faz a sua parte, acolhe ela, cuida dela, em nome de Jesus. Olha só, já vou encerrar. Fique aí, não sai daí não, por favor. Talvez a gente perdendo tanto tempo, querido, para as coisas do mundo. Mas olha, se você fazer um vídeo de 1 hora, as pessoas não vão assistir. E eu, em nome de Jesus, eu coloco por terra essa tese. Isso é a tese do mundo, é a tese do mundano. É a tese da pessoa que só pensa em crescer no YouTube, que só pensa no dinheiro. Não. Eu creio numa seguinte forma, que se a pessoa está precisando, ela vai ficar nesse vídeo até o final. Não importa se é 1 hora, 1h20, 1h30. Ela vai assistir. Ela vai até o fim. Agora, pessoas que não têm interesse, queridos, em aprender, em receber da palavra, ela vai só rolar para cima o vídeo. Ela só vai passar pela live e vai rolar para cima, ela não vai permanecer. Pessoa que verdadeiramente tem interesse em querer aprender sobre a ansiedade, viver, se livrar da ansiedade, ela vai permanecer, ela vai compartilhar, ela vai estender a mão, ela vai comentar no vídeo, ela vai deixar pedido de oração. Eu não estou preocupado com o tempo, porque muitas vezes eu e você aí fora no mundo, quanto tempo nós perdemos? Queridos, eu e você perde 1 hora para outras coisas que não tem nada a ver. Por que você não pode perder 1 hora? Perder não. Por que você não pode ganhar essa 1 hora na frente da live? Por que eu e você não podemos ganhar essa hora com Deus? Fique aí. Fique aí. Olha só. Agora você já sabe o que ler na Bíblia quando tiver ansioso. Agora você já sabe o que ler na Bíblia quando tiver ansioso. Porém, precisa colocar isso tudo em prática ao longo dos dias e confiar em Deus, que é nosso Pai, e Ele certamente te trará o refrigério. Atos 3,19. Ou Tiago 1,22. Não sejais somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, não adianta a gente somente ouvir ou ficar toda a live aí, se a gente não põe em prática. Passa a praticar, passa a se colocar na presença de Deus, passa a confiar em Deus, passa a entregar todas as suas petições à presença de Deus, em nome de Jesus. Nesta manhã Deus fala, nesta tarde ou nesta noite, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas Deus fala contigo em nome de Jesus. Deus fala contigo, irmãos. Espere, eu espero que esteja breve o estudo bíblico. Olha só, vem dizendo assim, vou pular um pouquinho aqui. Quero ler mais uma passagem para nós aqui, em nome de Jesus, encerrar. Está escrito em João 16:33, para encerrar. Estas coisas vos tenho falado para que em mim tenhais paz. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Estas coisas tenho falado para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nós vamos ter aflições e Deus nos está nos ensinando como livrar delas. Ele nos ensina dentro da palavra dele como nos livrar das aflições. Como eu e você precisa, querido, a receita para que você possa fazer um bolo, para que o bolo possa... Ontem eu estava na casa da minha mãe, com a minha mãe,
E ela estava fazendo um pão, olha só. E eu cheguei bem nesse exato momento, ela fazendo o seu pão, amassando a massa, e ali ela colocando, montando na forma. E aí depois ela cobriu com um pano, aí a gente conversando, depois ela olhou para a forma assim, ela disse que esses pães venham a crescer, que essa massa venha a crescer, porque eu percorri a receita certinho, eu pratiquei com a receita, eu fiz tudo que estava na receita. E ela, que Deus abençoe, que essa receita venha a crescer. Ou seja, ela cumpriu com toda a receita, e se você cumprir com a receita é impossível errado. Se você cumprir com toda a receita que nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, não sei qual horário você vai estar vendo, se você cumprir com toda a receita que foi passado, ministrado nesse exato momento sobre a ansiedade, você vai se livrar dela. Você vai deixá-la de lado. Você vai deixar de sofrer, você vai deixar talvez a depressão. Se você cumprir com a receita, o pão vai crescer e ele vai ficar gostoso. Se você cumprir com a receita, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Estas coisas vos tenho falado, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago 1,22. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Pratica a receita, em nome de Jesus, que você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida. Eu quero orar agora com você. Maravilhoso Deus, Pai eterno, eu não sei quantas pessoas e quem vai estar vendo, ou quantas pessoas vão compartilhar esse vídeo, esta live. Mas eu peço já desde já, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, através pela fé, através pela minha dedicação a respeito dessa palavra, que essas pessoas venham complicar, que essas pessoas venham praticar a receita, que essas pessoas venham praticar a Tua palavra, que eles venham, em nome de Jesus, permitir que o Teu Espírito fale com eles nesse dia, que eles venham colocar na tábua do seu coração a Tua palavra, que eles venham apresentar todas as suas petições, como está escrito, Senhor. Está escrito: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu oro a Tua palavra, eu apresento a Tua palavra diante desse povo. Que em nome de Jesus eles venham, Pai. Que eles venham receber esta palavra, que eles venham tomar posse dessa palavra. Que eles venham, em nome de Jesus, praticar. Que essa ansiedade da vida de todos eles possa cair por terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de eu finalizar, vai lá no canal Pastor Fernando Lonardoni, se inscreve no meu canal, deixa seu like, comente aí nesta live, escreve, faça seu pedido de oração, compartilhe para outras pessoas, que tenho certeza que essa palavra vai ajudar muitas pessoas a se livrar da ansiedade. Beijo no seu coração, Deus abençoe.